Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a esse workshop, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer com você, muita coisa para fazer por você, e nós vamos juntos fazer esse momento de oração, esse momento de louvor, esse momento de pregação, tá bom? Então vamos juntos para este caminho que Deus suscitou no nosso coração. Vamos lá, aproveite bem esse workshop. Não perca nada. Anote tudo que Deus tiver para te dar no workshop de hoje. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu tenho 20 anos, participo do grupo de oração São Domingos Sábio e fui convidado para dar uma formação para vocês sobre como é servir dentro do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica. Então eu espero que tudo que eu disser, todo o conhecimento que eu passar seja de bom uso para vocês e de bom entendimento. O ministro de Música e Artes tem um chamado ao serviço e à missão. Isso porque o Ministério de Música e Artes é um dos ministérios mais poderosos da renovação carismática católica, porque esse ministério trabalha com elementos humanos que são profundamente espirituais: a beleza, a sensibilidade, a criatividade, a expressão e outros elementos. E quando esses elementos são consagrados a Deus, eles se tornam um instrumento de evangelização, um instrumento de conversão, um canal de graça para muitas pessoas. E a nossa apostila de formação da Renovação Carismática Católica do Brasil tem um trecho que diz assim: o servo do MMA é um adorador antes de ser um artista, e é um missionário antes de ser um técnico. A sua missão não é interter, mas conduzir o povo a uma experiência de Pentecostes, levando-os ao encontro pessoal com Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Então, logo nesse começo, a gente já percebe que a missão do Ministério de Música e Artes, a missão de quem dança, quem canta, quem interpreta um teatro, vai além de estar na frente, vai além de conseguir os holofotes, mas atuando nesse ministério, nós nos tornamos um canal de graça, um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Para servirmos com excelência para Deus, nós precisamos entender a natureza, a raiz do Ministério de Música e Artes, que é um ministério de serviço e não de exposição. Um erro muito comum das pessoas que participam do Ministério de Música e Artes é trazer consigo dentro do coração o orgulho, a vaidade. Às vezes a pessoa entra no Ministério de Música e Artes não na esperança de evangelizar através dos dons que o Senhor nos deu, não na esperança de ver milagres acontecendo através desses dons, mas sim para poder se mostrar, para poder aumentar o seu próprio ego, para alimentar o próprio orgulho. E isso é algo que persegue muitos ministros de música e artes, principalmente às vezes daqueles que cantam, carregam consigo um orgulho muito grande, porque estão na frente, estão segurando o microfone, se sentem a última bolacha do pacote. Mas não é assim que funciona, não é assim que deve ser. Deus não se agrada com esse orgulho, com essa vaidade. Ele precisa daqueles que sirvam com amor, que sirvam com um coração, desejando conversões, desejando ser usados, ser verdadeiros instrumentos de Deus. E a apostila de Ministério de Música e Artes, um chamado Adoração, que foi publicada pela Comissão Nacional de Música e Artes da Renovação, diz que o chamado do artista cristão é apontar para Deus através da arte, permitindo que ele seja visto, ouvido, sentido e reconhecido. E essa missão que a apostila trouxe para a gente, essa missão de ser a voz de Deus, de ser o canal de graça, requer que o servo tenha uma vida de oração plena, requer que o servo esteja maduro espiritualmente, porque dentro do ministério há muita tentação, há muita vaidade, há muito orgulho dentro do Ministério de Música e Artes. Então é necessário que a gente consagre verdadeiramente esses dons a Deus, para que sejamos verdadeiros servos de Cristo. E como eu disse, um servo de Ministério de Música e Artes precisa ter uma maturidade espiritual. Por isso ele precisa manter uma vida de oração contínua. E isso não serve somente para o Ministério de Música e Artes, também vale para qualquer outro ministério, seja ele ministério de cura, intercessão, pregação, enfim. As 5 bases para a gente, que é servo de grupo de oração,
que nós devemos seguir para manter a nossa vida espiritual ativa, manter a nossa vida espiritual em dia, que seria a oração pessoal diária, a vida sacramental, que seria a confissão e a Eucaristia, a leitura da Palavra de Deus, a vida comunitária, estar em um grupo de oração, momentos fraternos, e obediência e docilidade ao Espírito Santo e aos seus superiores. Falando um pouco sobre a vida sacramental, para servirmos com excelência, para realmente sermos instrumentos de graça do Senhor, nós precisamos estar em estado de graça. Precisamos estar com nossa confissão em dia, com nossa Eucaristia, porque não tem como Deus usar um instrumento que está quebrado. Quando nós estamos fora da graça do Senhor, nós estamos quebrados, nós estamos perdidos. Por isso, há necessidade de mantermos a nossa vida espiritual, a nossa confissão sempre em dia. E falando mais um pouco também sobre obediência e docilidade ao Espírito Santo e aos nossos superiores. Um servo, ele precisa estar íntimo do Espírito Santo, ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa estar próximo desse Espírito que sempre nos conduziu, esse Espírito que é o Paráclito que Deus deixou para a gente. Por isso que a gente precisa estar próximo dele, porque próximo dele estamos perto de Cristo, estamos perto da verdade. E sobre a obediência, sobre nossos superiores, para tudo na nossa vida existe uma hierarquia. A gente obedece aos nossos pais, nas aulas da escola a gente obedece aos nossos professores, no nosso trabalho a gente obedece aos nossos coordenadores, aos nossos chefes, e no grupo de oração não é diferente. Nós devemos respeitar as escolhas dos nossos coordenadores de ministério, dos nossos coordenadores do grupo de oração, porque eles são os nossos superiores, nós devemos obediência a eles. Lembrando que obediência não é submissão, não é porque eu estou obedecendo meu coordenador do ministério, o coordenador do grupo, que eu estou sendo submisso a uma pessoa que tem a mesma idade que a minha, ou uma pessoa que às vezes não leva uma vida de espiritual da mesma que a minha. Mas entender que ele é o nosso coordenador, entender que há uma hierarquia, assim como há em todas as áreas da nossa vida, contribui para a união do nosso ministério e para o nosso servir. E é um documento oficial escrito por São João Paulo II, que é de muita importância para nós servos do Ministério de Música e Artes, que se chama Carta aos Artistas de São João Paulo II, que foi escrita em 1999. E nesse documento, São João Paulo II reconhece a importância dos artistas para a conversão de almas no tempo moderno, reconhece a importância e o valor da arte, da expressão para a evangelização, para a missão de Deus. E ele começa essa carta com palavras que devem fazer sentido em nossa vida, devem ecoar em nossa vida como servo. A todos vós que apaixonadamente buscai novas epifanias da beleza, para oferecê-las ao mundo como criação artística, seja bendito o vosso caminho, rico de tantas intuições, generoso no vosso trabalho e fecundo nos frutos esperados. E essa carta destaca bastante a beleza da arte, e que essa beleza é sim um caminho para que pessoas possam encontrar a Deus, porque a beleza vem de Deus, e toda arte que é feita de coração, toda arte verdadeira transmite a centelha do Criador, transmite essa chama, esse amor, porque a arte é uma expressão divina. E São João Paulo II afirma que a arte autêntica é uma forma de evangelização e que o artista cristão tem o desafio de tornar perceptível e, na medida do possível, fascinante o mundo do espírito, do invisível de Deus. E essa missão se alinha perfeitamente com a proposta do Ministério de Música e Artes, que é evangelizar com beleza, conduzir com arte, servir com humildade e impactar com unção. Então, São João Paulo II nos deixa essa carta, esse documento oficial, de muita importância para a gente, para a nossa vida de servir, para a nossa vida até mesmo pessoal. Muito importante que todos leiam essa carta. O ministro de Música e Artes, ele precisa buscar formações espirituais e técnicas para melhorar o seu servir a Deus e continuar com a missão dele na terra através da arte.
E é necessário que se mantenha um equilíbrio entre essas duas formações, tanto a espiritual quanto a técnica, para que não haja um tecnicismo vazio, para que o atuar no ministério, seja o cantar, o atuar em um teatro, o dançar, não seja apenas pela beleza humana disso, não seja apenas para a própria vanglória, para o exibicionismo, mas que carregue um peso divino, que carregue um peso de conversão e de salvação das almas através da arte. E há 4 bases que um ministro de arte deve seguir no seu servir dentro de grupo de oração. Essas 4 bases são que o servir seja liturgicamente adequado, caso estiver em contexto de missa, caso o servo precise cantar na missa de um retiro, ou precisa cantar numa missa de grupo de oração, precisa ser liturgicamente adequado, tanto as músicas, o tocar e o cantar. Espiritualmente coerente, que não tenha malícia humana, que não tenha essa sobressalência do ser humano, que não seja um falso cantar, um falso atuar, um falso dançar, que seja algo de coração e algo de espírito do servo. Precisa ser teologicamente correta, que não tenha letras ou movimentos, qualquer tipo de expressão herética, tanto teologicamente quanto na doutrina católica, e que seja pastoralmente eficaz, que o agir do servo, que o atuar dele no ministério seja focado no pastoreio, seja focado na evangelização, de buscar jovens, de buscar pessoas para o grupo de oração, para que tenham um contato íntimo com Deus, assim como você, servo, também teve. E o servo deve estudar a teologia do louvor, espiritualidade do artista, fundamentos bíblicos da música e das artes, além de buscar formações técnicas no canto, na dança, no teatro, seja uma aula de canto, uma aula de dança. Isso não é somente pago também, esses conhecimentos técnicos. Há muitos vídeos no YouTube sobre essas atuações, né, no teatro, na dança, na música, que podem servir de grande utilidade para o servo. Mas há necessidade dele ir atrás. Né? O conhecimento ele não vai cair do céu, o conhecimento não vai brotar na nossa cabeça. Então é necessário que a gente estude tanto a teologia, a espiritualidade, quanto a técnica, que se mantenha um equilíbrio para que Deus se agrade com o nosso servir e que nós possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus nos grupos de orações, retiros, e que Deus seja louvado acima de tudo no nosso ministério. A arte pode ser um instrumento de profecia divina, e há momentos em grupo de orações, missões, retiros, que Deus vai usar das artes para trazer profecias, curas e milagres. Por isso, o servir das artes nesses momentos deve ser precedido de um momento de oração, um momento de escuta ao Espírito Santo. E ressalto novamente, no tópico que eu disse sobre a vida espiritual, ressalto a importância dos sacramentos, da confissão e da Eucaristia, para que possamos ouvir a voz do Espírito, para que possamos ter um discernimento correto daquilo que foi dito em orações. Precisamos estar no estado de graça. É necessário que estejamos confessados, que estejamos em dia com a Eucaristia, porque estar fora do estado de graça é estar fora de Deus. E não há como ter um discernimento correto em orações, em escutas ao Espírito, se não estamos no estado de graça, se não estamos verdadeiramente em Deus. Por isso é ressaltada a importância, não somente para o ministro de Música e Artes, mas para todos os servos. Confissão e Eucaristia deve ser a base de um servo. E falando um pouco sobre a estrutura do MMA na RCC, não só do MMA, mas de todos os ministérios, dividido em níveis, que seria o nível paroquial, diocesano, estadual e nacional. Falando um pouco mais aqui da minha região, da Diocese de Maringá, o meu nível paroquial, que seria o meu coordenador do ministério no grupo de oração, é o Lucas Henrique Faustino, e o meu nível diocesano, aqui da minha arquidiocese, é a Alexandra, que é coordenadora de Música e Artes da arquidiocese de Maringá. E é necessário que o servo sempre esteja ligado ao seu nível paroquial e diocesano, participando de missões com seu grupo de oração,
participando de formações oficiais da Arquidiocese, para que haja sempre uma união dentro do movimento, dentro do ministério, para que todos os servos dos grupos de orações tenham essa união, esse vínculo e essa fraternidade entre eles. E para concluir, eu queria deixar aqui uma reflexão sobre como nós podemos levar Nossa Senhora como modelo de servir para o MMA. Ela que guardou tudo em seu coração, com silêncio, contemplou, ela que adorou ao Senhor em primeiro lugar, e ela que se entregou, né? Eis-me aqui a serva do Senhor. E assim deve ser um servo de Ministério de Música e Artes. Deve ter um coração como Maria, que dança como Davi, que proclama como João Batista e que serve acima de tudo a Jesus. Eu queria deixar aqui agora uma oração final, que é a oração do artista, a oração do servo artista. Senhor, toma em tuas mãos meu corpo, minha voz, minhas mãos, meu coração. Que minha arte seja um reflexo da tua beleza, que eu diminua para que tu cresças. Ensina-me a servir com humildade, a cantar com verdade, a dançar com liberdade no espírito, e que cada nota, cada passo e cada cor que brotar de mim seja um louvor a ti. E essa é a minha formação para vocês. Espero que todas as informações que eu passei aqui, todo tipo de conhecimento que eu possa ter passado seja de grande uso para vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos agora fazer um breve intervalo de 15 minutos e daqui a pouco nós voltamos para a próxima formação e logo após a formação a gente já entra no Terço da Misericórdia, tá bom? A gente já volta. Espero você aqui nos nossos workshops.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria estar aqui com vocês neste momento para ouvir um pouco da palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem a dizer especialmente ao nosso coração neste dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste retiro, é uma bênção, é uma alegria para o coração do Senhor que você esteja aí de onde você está participando conosco deste momento. Antes de nós começarmos o nosso tema, antes de nós começarmos a falar um pouco daquilo que Deus pensou para nós neste momento, vamos rezar um pouquinho, vamos entregar o nosso coração ao Senhor para que Ele faça deste momento o melhor possível. Feche os seus olhos da onde você está. Se quiser, coloque a mão no seu coração neste momento e vá dizendo ao Senhor que você quer neste momento estar com os ouvidos atentos àquilo que Ele vai nos dizer, estar com o coração sensível à ação dEle, estar, Senhor, com o coração disposto a Te ouvir e a fazer aquilo que é da Tua vontade. Que o nosso coração, Senhor Jesus, seja morada para o Teu Espírito Santo e que através do Teu Espírito Santo o nosso servir seja conduzido até o céu. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor Jesus, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Teu nome, para divulgar aqueles que não conhecem o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que nós possamos ser portadores da boa nova e que aonde nós formos, que nós possamos anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, anunciar a boa nova daquele Cristo que morreu por nós na cruz e ao ressuscitar abriu o céu para nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer tudo de acordo com a Tua vontade, que nós possamos em tudo Te agradar, que o meu falar, que o meu cantar, que o meu agir, Senhor Jesus, que os meus toques, que tudo aquilo que saia da minha boca agrade o Teu sagrado coração, Senhor Jesus. Que aquilo que eu faça, Senhor Jesus, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho, ou seja na minha faculdade, seja para a Tua honra e glória, seja para agradar e louvar o Teu sacratíssimo coração, Senhor Jesus. E pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que gerou o próprio Cristo no ventre, que ela possa gerar também a minha e a sua missão, que ela possa interceder pelos meus e pelos seus sonhos, até o coração do filho dela, até o coração daquele que morreu por nós numa cruz, que foi pregado por nós no madeiro, que ela possa gerar também as nossas intenções e os desejos do nosso coração, para que nós façamos tudo de acordo com a vontade do filho dela, e que a exemplo dela nós possamos dizer também ao Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Rezemos neste momento uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Agora sim podemos começar aí a nossa formação com o pé direito, depois de já termos rezado um pouquinho, né? Eu posso agora então me apresentar para vocês também. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste momento, em um modelo um pouco diferente, né? Uma estratégia ousada e ousada no espírito, meu irmão. Que bom que você tá aí do outro lado, que bom que você se dispôs a estar neste momento com o Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem a falar ao teu coração. Eu espero que você esteja aproveitando e que o Senhor já esteja gerando frutos no mais íntimo do teu coração, que você saia desse retiro com as energias renovadas e com a certeza de que você é um instrumento do Espírito Santo na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida do teu grupo de oração, lá no teu trabalho, onde muitas vezes as pessoas nem sabem que você participa de alguma comunidade, mas tenha certeza de que através da ação do Espírito Santo, a tua vida, as tuas palavras, os teus atos, os teus gestos, elas comunicam a vontade do Senhor. Elas comunicam a boa nova de Jesus Cristo.
Amém? Meus irmãos, então, meu nome é Maria Eduarda, tenho 21 anos, faço parte do grupo de oração São Domingos Sávio, tô com uma rinite bem atacada nesse momento, então se eu coçar um pouco o nariz, você releva aí do outro lado, porque quem tem rinite sabe que coça tudo e às vezes dá vontade de arrancar o nariz fora, mas é isso aí, você releva daí, eu relevo daqui e a gente segue fazendo a vontade de Deus, amém? Meus irmãos, como eu disse, faço parte do grupo de oração São Domingos Sávio, tenho 21 anos. Neste momento estou coordenando o Ministério de Formação lá do grupo de oração, mas também faço parte de um ministério que muito agrada o meu coração, que é o Ministério de Música e Artes, o famoso MMA, né? Ministério de Música e Artes. E dentro do Ministério de Música e Artes faço parte especificamente da música neste tempo, né? Com muita alegria que eu sirvo nestes dois ministérios para a honra e glória do Senhor. E neste momento nós vamos falar um pouco dos dois ministérios, porque eu estou aqui dando a formação para vocês, mas a respeito do Ministério de Música e Artes. Então eu espero que seja muito proveitoso e que o Senhor alcance o teu coração através dessa formação. Amém? Irmãos, então para nós começarmos a nossa formação deste momento, eu queria te convidar a refletir aquilo que nos foi proposto como tema para este momento: oferecer as artes para Deus. E esse é um tema muitíssimo interessante, porque quando nós pensamos em oferecer as artes para Deus, eu posso estar falando de uma coisa muito ampla. Será que eu estou falando oferecer o meu cantar, quando eu estou cantando lá no grupo de oração? Será que eu estou falando que eu tenho que oferecer as vezes em que eu vou dançar dentro do grupo de oração, ou seja lá onde for? Ou será que eu tô falando que eu tenho que oferecer o meu servir ao Senhor? E é isso, meus irmãos. Essa frase, oferecer as artes para Deus, ela nos remete principalmente ao nosso servir dentro do grupo de oração. Porque não tem como nós oferecermos somente o nosso servir, que é uma parte muito pequena do nosso dia, uma parte muito pequena da nossa semana, lá dentro do grupo de oração, se a minha vida todos os dias não é uma entrega verdadeira para Deus. E pra gente começar, eu trouxe uma frase, eu não vou lembrar a autoria dela. Eu ouvi em algum lugar, em alguma formação, e infelizmente eu não vou lembrar quem é o autor dela, mas ela é uma frase muito sábia, que ela vai dizer assim: o ministério, e aqui eu estou falando de Ministério das Artes em específico, né? Então não tô falando só daqueles que dançam, ou só daqueles que fazem o teatro, ou só dos músicos, eu estou falando de todos nós, né? Do ministério ali por completo. E a frase vai falar assim: o ministério tem como principal objetivo formar em santidade artistas para atuar dentro dos grupos de orações, com autoridade e poder do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, que caia por terra neste momento, se no teu coração, o teu pensamento, se na tua mente, aquilo que se reflete mesmo no seu servir, é um servir automático. Que caia por terra, irmãos, de uma vez por todas, um servir automático, um servir somente por servir. Mas essa frase vai dizer que o Ministério de Música e Artes, ele tem como principal objetivo formar em santidade, ou seja, o nosso servir precisa nos santificar, o nosso servir precisa nos levar para mais perto de Deus, porque senão vai estar errado, senão eu vou estar servindo ali no automático, somente por servir. Eu vou estar indo ao grupo de oração lá no São Domingos Sávio todos os sábados após a missa das 19 horas. Fica o convite se você ainda não conhece o nosso grupo de oração. Eu vou estar indo lá somente para cantar e acabou o grupo de oração, eu já fiz a minha parte, eu pego as minhas coisas e vou para minha casa. Eu tô indo lá no grupo de oração só para dançar as músicas que me foram passadas pelo ministério, e quando eu acabar de dançar, eu vou sentar no meu lugar, vou participar do grupo de oração, o grupo de oração acabou, eu pego as minhas coisas e vou para casa e a missão acaba. Não, tá errado, meus irmãos, tá errado. O nosso servir, ele precisa nos santificar. Então eu preciso ter a alegria, eu preciso servir com amor, eu preciso servir com unção e poder do Espírito Santo. E como que a gente serve com poder e unção? Como que a gente serve com essa alegria? Amando, meus irmãos, amando o nosso servir. Se a gente não gosta, se a gente não ama aquilo que a gente se propôs um dia a fazer dentro do grupo de oração, ou seja lá onde for que você esteja servindo, o nosso servir não é verdadeiro. Se nós não estamos em comunhão,
fora do nosso servir com o Cristo, não tem como o meu servir estar em comunhão também. Porque nós somos uma pessoa só. Eu não sou uma Maria Eduarda dentro do grupo de direção e outra Maria Eduarda no meu trabalho. Eu sou a mesma Maria Eduarda. Então eu preciso estar em comunhão. Eu preciso estar unido com o Senhor em todas as áreas da minha vida. Porque se eu não estiver bem lá fora, eu não vou estar bem no grupo de oração também. E as pessoas percebem, não percebe? Ou vai me dizer que você nunca viu aquele irmão que estava meio baqueado aquele dia no grupo de oração, aquele irmão que estava meio mais pra lá do que pra cá. Você não percebe quando a pessoa tá baqueada, quando a pessoa tá diferente? É isso. O nosso servir, ele precisa ser igual. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor não só no momento em que eu estou lá dentro do meu grupo de oração, mas em toda a minha vida, em todos os meus atos, em todos os meus afazeres, em todas as áreas, meus irmãos. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor, porque é só estando em comunhão com o Senhor que aquilo que eu fizer vai agradar o coração dele. É só estando em comunhão com Deus que o meu servir dentro do grupo de oração, que tudo aquilo que eu fizer, seja da menor coisa ou da mais grandiosa, vai agradar o coração do Senhor. Se eu estiver em comunhão com a igreja dele, se eu estiver em comunhão com o coração dele. Amém? Continuando a frase, né? Ele vai terminar falando que nós precisamos ter autoridade e poder no Espírito Santo. Irmãos, uma vez que nós estamos em comunhão com Cristo, uma vez que nós estamos em comunhão com a Santa Igreja, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem poderes e ele usa de nós para manifestar os poderes, os dons, as graças na vida de outras pessoas. Então nós podemos ser instrumentos do Espírito Santo. Nós, enquanto músicos, enquanto artistas, enquanto servos do Ministério de Música e Artes, nós podemos ser usados de tantas e tantas formas para alcançar o coração das pessoas, mas isso só vai ser possível se eu e você estivermos em comunhão com o Senhor. Porque não adianta a gente estar há 1 ano sem se confessar. Não adianta nós estarmos em pecado e não estarmos mais comungando, que o Espírito Santo não vai. Ele pode até usar da gente na infinita misericórdia do Senhor para chegar ao coração das outras pessoas. Mas às vezes aquela edificação, ela não vai ser uma edificação profunda e verdadeira. Ela vai ser rasa, ela vai ser superficial, porque o meu coração tá cheio do pecado. O meu coração tá ali, ó, abarrotado de angústia das misérias que o pecado deixa na gente. Então nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para que nós possamos ter autoridade no Espírito, para que o Espírito Santo use de nós, use dos dons que o Senhor nos dá para chegar ao coração das outras pessoas. Eu penso muito, meus irmãos, que dentro do grupo de oração a gente, muitas vezes, é instrumento na vida das outras pessoas. E aqui eu tô falando especialmente para nós do Ministério de Música e Artes. Porque, às vezes, a pessoa ela vai chegar no grupo de oração e ela não vai entender a pregação. A pregação, às vezes, vai ser maçante para ela. Ela vai ficar lá sentada por 15 minutos, 20 minutos, ouvindo, e às vezes aquilo não chegou até o interior do coração dela, mas às vezes é vendo a tua alegria, na hora que você está dançando aquela música animada, é vendo a tua alegria na hora que você está cantando, é vendo a alegria da pessoa que está lá tocando violão, é vendo a emoção com que a pessoa que está cantando uma música de condução, uma música de Espírito Santo, às vezes é vendo isso que vai mexer com o coração dela. Às vezes a gente pensa que é só a pregação ou só a oração em si, mas às vezes a música que você canta lá no seu grupo de oração, ela faz mais efeito do que aquela pregação e aquela oração de meia hora, meus irmãos. E isso é muito, muito, muito sério. Nós precisamos levar o nosso servir dentro do grupo de oração a sério e saber que o Senhor usa de todos os artifícios possíveis para alcançar as almas. E Ele pode estar querendo usar de você neste tempo. Ele pode estar querendo usar do teu servir. Basta você estar em comunhão com o Senhor, que você vai ser um instrumento na vida de outras pessoas. Então comece a pensar no seu íntimo mesmo. Pode escrever, talvez, se ficar mais fácil para você conseguir materializar isso, mas pensa, se neste momento, nesses últimos dias, a sua vida tem estado em comunhão com o Senhor, a tua vida tem estado em
caminhando no mesmo rumo que os santos, por exemplo, porque eles são os nossos maiores exemplos aqui na Terra. Eles viveram as mesmas dores que a gente e conseguiram alcançar a santidade. Então nós também conseguimos, né? Eles são os nossos exemplos. Mas pensa aí, será que a sua vida está parecida com aquilo que Nossa Senhora fala ao arcanjo Gabriel, quando ele vem visitar ela? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade? Ou será que a sua vida está mais parecida com aqueles fariseus que o Senhor fala que era preciso largar todas as coisas que eles tinham e seguir ao Senhor para encontrar a alegria verdadeira? E ele se recusa a entregar tudo aquilo que ele tem, porque ele era apegado às suas coisas. Será que a gente tem sido como Nossa Senhora? Será que a gente tem falado para o Senhor a cada dia que nós acordamos: Senhor, nesse dia faça-se em mim a tua vontade, que a tua vontade prevaleça sobre a minha? Ou será que nós, diante do chamado de Deus, nós falamos: não, Senhor, eu não quero largar tudo que eu tenho, não. Eu não quero deixar o meu comodismo para trás. Eu não quero deixar os meus pecados de estimação para trás, não, Deus. Pode ir que eu fico aqui. Quem será que a gente tem sido, meus irmãos? Quem será que a gente tem sido nesses últimos tempos? Acho que vale uma reflexão e, às vezes, um pedido de desculpas para Deus, não é mesmo? Monsenhor Jonas Abib, muito sábio, por sinal, em uma pregação dele, já bem antiga, ele já estava com uma idade bem avançada, ele estava falando especialmente do Ministério de Música e Artes. E ele fala uma frase muito interessante. Ele fala que o Ministério ele precisa o Ministério de Música. Aqui eu estou falando especialmente do Ministério de Música, porque foi a fala que Monsenhor Jonas se referiu. Mas não que isso não caiba às artes também, meus irmãos. Mas Monsenhor Jonas, ele fala assim, que o ministro de música ele precisa rezar com a voz e com o coração. Ou seja, é necessário ter unção. Irmãos, de nada adianta rezarmos, cantarmos, dançarmos, se nós não temos a unção do Espírito Santo conosco. É muito fácil a gente dançar, é muito fácil a gente cantar, mas é muito mais difícil a gente cantar com unção, a gente dançar com unção, porque, de novo, para nós termos essa unção, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus, nós precisamos estar em comunhão, em sintonia ali, caminhando pelo mesmo rumo, com o coração de nosso Senhor. Porque senão eu só vou lá e canto, eu só vou lá e danço e acabou. E não é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Eu anotei aqui, para quem sabe, né, gente, formador, ele precisa ter tudo anotado, porque senão a gente se embaralha tudo com as ideias e aí não vai sair mais nada daqui, né? Isso é uma coisa que pregador, por exemplo, tem mais facilidade, não é mesmo? O pregador, às vezes, ele vai lá com palavras soltas e ele já tem toda a pregação na cabeça. O formador, não, ele precisa escrever, porque se ele não escreve, ele não lembra nada do que ele tem que falar depois. E eu sou uma dessas pessoas também. Eu anotei aqui uma coisa que, enquanto eu rezava e preparava essa formação, ela me saltava bastante ao coração. Eu coloquei que o nosso servir, ele é um reflexo da nossa vida, né? Tudo aquilo que nós já falamos até agora. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que não há como separar o nosso servir da nossa vida pessoal. Se a nossa vida pessoal está em comunhão com Cristo, o nosso servir também estará em comunhão com Cristo. E se nós não estamos em unidade com Ele, o nosso servir é falso e não agrada o coração de Deus. Quando nós voltamos ao princípio daquilo que nos foi proposto para este momento, né? Como oferecer as artes para Deus, nós estamos aqui falando como que eu vou oferecer o meu servir ao Senhor. Então, como que eu vou oferecer a minha música, o meu cantar, o meu tocar, o meu dançar, o meu falar. Como que eu vou oferecer isso a Deus? Estando em comunhão com Ele. É só assim que eu vou conseguir oferecer e como isso vai agradar o coração do Senhor. Se eu estiver em comunhão com Ele. Se eu não estiver em comunhão com Ele, Ele vai me ver lá servindo. O Senhor vai ficar feliz por eu estar servindo. Mas pode ser que aquilo não chegue até o coração do Senhor. Porque eu só vou estar servindo como mais um dia, como uma obrigação. Eu vou estar indo no grupo de oração no automático. Porque eu tenho que ir, porque eu estou escalada, porque é o meu final de semana para dançar, porque colocaram uma música nova e eu tenho que aprender.
É só por isso. E não porque nós temos o coração desejoso, um coração ardente para servir ao Senhor. Pensa você no primeiro dia que você serviu no seu grupo de oração. Ou se você ainda não serviu, vai pensando, vai imaginando como que vai ser a primeira vez que você vai servir no grupo de oração. A gente tem um coração ansioso, não tem? O nosso coração, ele anseia. Quando a gente tá fazendo toda a preparação para servir, a gente anseia, assim, de maneira muito especial o dia que nós vamos servir pela primeira vez no grupo de oração. E por que nós não mantemos aquele ardor, aquela ânsia, aquela vontade de fazer tudo com capricho? Porque a gente vai, a gente se prepara, a gente coloca uma roupa bonita, a gente dá uma arrumadinha no cabelo, a gente passa uma maquiagem, né, mulherada? A gente faz tantas coisas. Quando é a primeira vez que nós vamos servir no grupo de oração, quando é a primeira vez que eu vou cantar, eu vou lá e fico 15 minutos preparando a minha voz. Se eu vou dançar, eu fico lá ensaiando, vejo vídeo, até eu decorar a coreografia e ninguém precisar mais me ajudar a fazer. E por que a gente não mantém mais esse ardor no nosso coração ao longo da nossa caminhada? Por que vai esfriando? Por que depois de um tempo eu nem escuto mais a música que eu vou cantar, chego lá na hora e eu vejo qual que é e tá bom? Eu nem ensaio mais na minha casa. Eu nem me preocupo com a roupa que eu tô indo pro grupo de oração pra dançar naquele dia. A gente vai perdendo, meus irmãos, o ardor do nosso coração. A gente vai perdendo aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo de servir. E isso é muito sério. E a partir do momento em que nós vamos perdendo essa vontade, essa alegria de servir, essa alegria da juventude, irmãos, nós somos jovens. Nós temos, né, vitalidade, nós temos alegria, nós temos a força ali. Por que nós vamos esfriando? Por que a gente vai esfriando o nosso servir? Por que a gente vai esfriando o nosso ser? Nós precisamos continuar com esse ardor, ficar pensando, sabe? A roupa, ficar idealizando, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso ensaiar mais, eu preciso buscar técnicas vocais para me ajudar a cantar. Porque o Senhor usa da gente no grupo de oração de tantas formas. Então a gente precisa manter o nosso coração sempre com aquela chama acesa. A chama da primeira vez que o Senhor te chamou a servir no ministério que você está hoje. Aquela vez que o Senhor colocou aquele desejo ardente no teu coração de fazer teatro no teu grupo de oração. Precisa ser a mesma. A vontade, o desejo, meus irmãos, precisa ser a mesma. Senão o nosso servir ele vai morrendo e ele vai ficando cada vez mais no automático. E vai chegar um tempo em que nós não fazemos mais questão, não faz mais diferença se eu estou escalada aquele dia para cantar ou não. Se eu vou ao grupo de oração ou se me aparecer outro compromisso. Vai se esfriando e isso não pode acontecer. Isso não agrada o coração de Deus. O que agrada ao coração de Deus é, a cada sábado, por exemplo, no meu grupo de oração, é eu chegar no grupo de oração com um coração querendo, um coração desejoso, com um coração ardente de fazer daquele grupo o melhor da minha vida. De servir naquele grupo como eu nunca tinha servido antes. De servir melhor do que eu servi no sábado passado. É isso que agrada o coração de Deus, meus irmãos. Termos um coração ardente para servir, um coração ardente para propagar a palavra dele, para sermos instrumentos dele. É isso que agrada o coração de Deus, meus irmãos. É isso que agrada o coração de Deus. E aqui eu falei muito até agora de como nós fazemos para estar em comunhão com o Senhor, né? Que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para servir e para agradar o coração dele. E você pode me perguntar, né? Como então que eu faço para estar em comunhão com o Senhor? O que eu preciso fazer para estar em comunhão com o Senhor? Irmãos, são poucas coisas, mas são coisas difíceis de se alcançar. Posso estar falando só por mim ou posso estar falando por você também? Não sei, mas para mim é muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque para estar em comunhão com Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso ter intimidade, meus irmãos, com o coração de Deus. E eu só tenho intimidade com o Senhor. Eu só tenho intimidade com a palavra dEle. Eu só consigo discernir aquilo que Ele coloca lá no fundo do meu coração, uma vez que eu tenho vida de oração. Irmãos, vida de oração não é rezar hoje, depois eu vou rezar daqui 2 dias, aí daqui 3 dias eu vou rezar um terço e tá bom.
Aí, se eu vou à Santa Missa, eu não preciso rezar o terço? Não, eu não tô falando disso. Isso não é vida de oração, meus irmãos. Vida de oração é um empenho constante. É um empenho diário. Às vezes, a gente não vai estar num bom dia. E a gente vai ajoelhar do lado da nossa cama e vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E vai pedir pro Senhor que no dia seguinte eu esteja melhor. Às vezes é só isso que a gente consegue fazer naquele dia. Mas isso precisa ser constante. Se hoje eu conseguir parar do lado da minha cama, me ajoelhar e rezar 2 minutos com o Senhor antes de eu me deitar, eu preciso que amanhã eu esteja 4 minutos com o Senhor. Eu preciso estar com 5 minutinhos com o Senhor. Eu preciso ser constante, meus irmãos. E vida de oração não é fácil. Vida de oração não é fácil, né? A gente sabe. Às vezes a gente faz 1 milhão de coisas durante o dia. E aí chega lá no final do dia, a gente já tá cansado e não quer mais rezar. Não é verdade? Quantas vezes, não sei vocês, mas isso comigo já aconteceu muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu fui dormir e nem um Pai Nosso, nem um santo anjo eu tive a coragem de rezar. Por preguiça, por cansaço, mas eu estava até agora com o celular na mão. Mas na hora que eu desligo o celular, eu não tenho mais coragem de rezar. Eu estou com preguiça. Vida de oração não é simples, meus irmãos. Vida de oração, ela é difícil você manter uma vida de oração constante, mas é necessário para termos comunhão com Cristo. Esses dias, eu vi uma publicação no Instagram que me chamou muita atenção. Era um desenho, assim, como se fosse uma charge que você ia passando as fotos pro lado e a história ia se conectando. E era uma menininha, ela chegava na casa dela, chegava no quarto dela e se preparava ali para dormir. E aí aparecia, assim, num recorte, né, como se fosse o Senhor falando, né? Acho que hoje ela vem falar comigo. E a menina se arrumava, colocava ali o seu pijama, deitava na cama, desligava o celular e dormia. E a última frase era o Senhor dizendo: poxa, eu achei que hoje ela viria. E essa frase mexeu muito com o meu coração, me deixou muito reflexiva, porque por muitas vezes eu sou essa menina também. Por muitas vezes a gente deixa o Senhor esperando a nossa entrega. A gente deixa o Senhor nos esperando ali toda noite. Todas as vezes em que nós não fazemos as nossas orações pessoais. Todas as vezes que nós levantamos e nem pedimos para o Senhor que nesse dia seja feita a vontade dele, não a minha, nós deixamos o Senhor esperando. Ter vida de oração, meus irmãos, não é fácil. Ter uma vida de oração constante não é simples, mas é necessário para estarmos em comunhão com o Senhor. Seja 1 minuto por dia, seja 2 minutos por dia. O que hoje você consegue, faça. Faça e faça da melhor forma que você conseguir. Faça da melhor forma que você puder fazer, na onde você puder. Seja rezando um terço no ônibus a caminho para o trabalho, seja rezando o terço da misericórdia no seu intervalo durante as aulas. Não sei, meus irmãos, a realidade de cada um de vocês, mas faça aquilo que vocês podem fazer da melhor forma possível. É isso que agrada ao coração de Deus. É uma oração sincera. Não precisa ser longa. Não tô falando para você que para você ter uma vida de oração constante, você tem que ficar 1 hora ajoelhado, rezando todos os dias. Não, pode ser menos. O Senhor, Ele quer a sinceridade do teu coração. O Senhor, Ele conhece a tua vida. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E se você fizer 5 minutos de oração bem feito, com o coração conectado com o coração de Deus, é isso que vai agradar Ele. E não é aquele rosário rezado de qualquer jeito, não, meus irmãos. É aquela oração simples e bem feita que agrada o coração de Deus. Amém? Outra coisa que nos traz, né, comunhão com o Senhor são as práticas, né, dos carismas também. Então, exercitar os nossos carismas, exercitar os dons que o Senhor nos deu. Praticar jejum, se confessar, meus irmãos. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo teu coração tá ali, sujo pelo pecado? Marcado ali pelas marcas que o pecado deixa na nossa vida, no nosso coração. Há quanto tempo você não se confessa?
uma comunhão bem feita, meus irmãos. Não há nada mais satisfatório neste mundo do que nós recebermos o corpo e o sangue de Cristo na certeza de que o nosso coração vai ser morada para o Senhor. De que o nosso coração pode ser a casa, pode ser o lugar onde o Senhor vai estar. Não há nada mais satisfatório, meus irmãos, do que uma confissão bem feita e fazer uma comunhão bem feita. Faz o teste e me fala depois. Me manda uma mensagenzinha. Se confessa e depois comunga. Irmãos, é uma alegria sem igual. É uma alegria sem igual porque você sabe que o Senhor perdoou as suas faltas, perdoou ali as tuas misérias e que depois disso seu coração está limpo e pronto para receber o próprio sangue, o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Saber que você vai se tornar uma só carne com o Senhor naquele momento, meu irmão, é uma alegria sem igual. É uma alegria sem igual. Faz o teste e me conta depois. Obediência. Ser obediente, meus irmãos, também é uma forma de termos comunhão com o Senhor. Maria é o maior exemplo de obediência que nós temos. Sermos obedientes ao Senhor. É necessário fazer aquilo que Ele nos manda. É necessário fazer aquilo que o Senhor tem pedido a nós. E eu não sei o que o Senhor tem pedido ao teu coração, mas eu sei aquilo que o Senhor fala no meu coração e que eu preciso obedecer. Você sabe aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração neste tempo. Você sabe aquilo que o Senhor tem te pedido e por muitas vezes você tem relutado em fazer. Seja obediente, meu irmão, minha irmã. Seja obediente à vontade do Senhor, porque com certeza a vontade dele e os planos dele são infinitamente melhores para a sua vida do que aquilo que você sonha. Os sonhos de Deus são muito maiores para a tua vida. Então seja obediente à vontade dele. E um ardor missionário. Eu coloquei aqui ardor missionário. Irmãos, aqui nós voltamos àquilo que eu falei lá no começo. É necessário que nós tenhamos um coração ardente pela missão que o Senhor nos dá nesta terra. De converter almas, de fazermos com que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam o Senhor que nós somos apaixonados, conheçam a igreja maravilhosa que nós fazemos parte. É necessário que nós tenhamos essa vontade, esse ardor de levar essa boa nova, de levar os conhecimentos da fé católica a todos os cantos do mundo, a todos os cantos do Brasil. É necessário que nós tenhamos essa vontade de fazer com que cada vez mais o Brasil se torne um país de católicos fervorosos. Esses dias eu vi uma matéria, era um podcast, se eu não me engano, que mexeu muito comigo e me deixou muito angustiada, porque falava assim que ao redor do mundo o catolicismo tem crescido, e glória a Deus por isso, mas dentro do Brasil os católicos estão diminuindo, meus irmãos, e isso é muito sério. Isso significa que eu e você precisamos nos empenhar mais para fazer com que mais pessoas conheçam essa igreja maravilhosa, conheçam a tradição da Santa Igreja Católica. É necessário que eu e você tenhamos um ardor missionário para levar a boa nova e o Evangelho a toda criatura. Amém? Irmãos, para finalizarmos então, como oferecer a minha arte para Deus? Como oferecer a minha dança no grupo de oração, como oferecer o meu cantar, o meu tocar para Deus. Como, meus irmãos? Tendo uma vida de verdadeira entrega ao Senhor. É somente estando em comunhão em toda a minha vida com o Senhor que eu consigo oferecer aquilo que eu faço numa parcela bem pequena, que é o grupo de oração. Pensa comigo, o grupo de oração acontece uma vez na semana, é 1h30, 1h45. É só tendo o resto da semana com uma vida entregue ao Senhor, em comunhão, fazendo aquilo que Ele quer de mim, sendo obediente, tendo uma vida de oração, participando da Santa Missa, me confessando com frequência, que eu vou conseguir lá no grupo de oração agradar ao Senhor. Senão eu não vou conseguir agradar ao Senhor, porque o meu servir vai ser falso. E aquilo que eu vou fazer lá naquele pequeno tempo do grupo de oração, ele não reflete o que é toda a minha vida. Não tem como, meu irmão, eu estar com a vida toda virada do avesso. Querer chegar no grupo de oração e cantar uma música que vai alcançar todos os corações e converter almas e mais almas para o Senhor. Porque às vezes nem o meu coração vai estar convertido.
nem o meu coração vai estar ungido pelo Espírito Santo e eu vou estar querendo ungir as outras pessoas. O Senhor, Ele se agrada, meus irmãos, do nosso servir, da nossa entrega verdadeira para Ele. Então, entrega a sua vida, entrega as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Entrega tudo para o Senhor e faz com que... Peça para Ele, para que Ele possa fazer tudo aquilo que seja da vontade dEle. Porque só assim nós vamos agradar o coração do Senhor. Só assim nós vamos conseguir oferecer o nosso servir ao Senhor, tendo uma entrega verdadeira para com Ele. Tendo uma entrega de coração, de alma, de corpo, indo aonde Ele nos mandar ir, falar com quem Ele nos mandar falar. É só assim que nós vamos conseguir oferecer aquilo que nós fazemos ao Senhor, se nós formos dóceis à ação dEle na nossa vida. O Senhor quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida, meus irmãos. Basta nós deixarmos que Ele faça. Basta nós deixarmos que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Seja o centro. Seja o ponto auge, o máximo da nossa história. Eu e você não somos os donos da nossa vida, meus irmãos. Mas o Senhor é. E uma vez que nós deixamos o Senhor fazermos a nossa vida aquilo que Lhe aprouver, tenhamos a certeza de que nós estaremos agradando o coração dEle. Porque nós estaremos sendo obedientes e deixando Deus fazer aquilo que é melhor para nós. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração neste momento. Eu espero que Ele tenha colocado sementinhas aí dentro e que possa frutificar no teu servir dentro do teu grupo de oração, na tua comunidade ou aonde quer que você sirva. Espero que o Senhor tenha falado com você neste momento, te dado sabedoria, te colocado questões no teu coração, questões às vezes que você precisa revisar no teu servir, na tua vida, coisas que você precisa começar a fazer e coisas que você precisa parar. Espero que o Senhor tenha falado com você neste momento, meu irmão, minha irmã. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste momento. Eu rezo por vocês daqui, eu espero que vocês rezem por mim daí. Amém? Rezamos então para finalizar uma Ave Maria, para que aquela que foi a mãe do Salvador, aquela que por meio do seu sim trouxe para nós a salvação, possa levar tudo isso que nós falamos, todos os nossos sonhos e o nosso servir a partir de agora, até o coração do nosso Senhor Jesus Cristo e interceda por nós no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No meu grupo de oração, quando a gente está reunido em ministério, a gente fala assim, para os músicos: Santa Cecília, rogai por nós e por todos os músicos do nosso ministério. São João Paulo II, rogai por nós e por todos os artistas do nosso ministério. Tenha São João Paulo II e Santa Cecília como teus intercessores no céu, meus irmãos. Peça a eles a intercessão, peça a eles o auxílio. Usa de quem já chegou lá em cima, meus irmãos, para que um dia também nós possamos estar lá com eles contemplando a face de Deus. Amém? Deus seja louvado por este momento, meus irmãos. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero encontrá-los em breve. Que Deus nos abençoe e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora fazer o nosso terço da misericórdia. Vamos juntos fazer essa oração tão grandiosa que nos ajuda a alcançar tantas graças. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar as nossas intenções nesses dias, hoje, sábado, nessa graça que Deus tem para nós. Vamos pedir que Deus venha fazer as graças que Ele tem por nós, as coisas que Ele quer realizar em nossos meios. Que nós possamos nos unir a Deus, nos unir à Santíssima Virgem e juntos que possamos crescer em santidade. Vamos pedir as nossas intenções.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, nessa última dezena, eu quero pedir que você coloque as suas intenções mais profundas. Coloque o seu impossível, aquilo que precisa da misericórdia de Deus, aquilo que só Deus pode conceder, aquilo que somente em Jesus nós possamos conseguir.
Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Meu Jesus, eu espero em vós. Meu irmão, minha irmã, nós então fizemos o nosso terço da misericórdia nesse sábado, né, nesses workshops que nós estamos tendo. Então, meu irmão, eu sei que agora vocês vão estar indo para o nosso próximo workshop, mas eu quero pedir para você uma graça. Quero pedir para você algo. Curta esse vídeo, porque isso vai ajudar a comunidade a alcançar outros corações. Isso vai ajudar a comunidade a evangelizar mais. Então, todo tipo de ajuda que você faz, seja comentar, seja curtir, né, ajuda a nossa comunidade a crescer mais. Eu quero também pedir para você, né, amanhã é Festa da Misericórdia, se inscreva no canal. Né? A comunidade Unos, ela tem todo o carisma baseado na divina misericórdia de Jesus, né, no amor misericordioso de Jesus. E eu creio que esse redenção é o primeiro redenção que está acontecendo na Festa da Misericórdia, como era previsto pelo nosso carisma, como era pedido pelo nosso carisma. E eu tenho certeza que essa graça que nós estamos vivendo hoje, essa graça que nós estamos sendo convidados a viver hoje, é uma graça especial. É algo que Deus está querendo fazer no nosso carisma. É algo que Deus está querendo montar no nosso carisma. Quem sabe um dia nós conseguimos fazer esse retiro e você possa vir presencial, fora o online, você possa participar também presencialmente. Quem sabe isso pode acontecer. Quem sabe você possa estar presencialmente aqui no Redenção. Meu irmão, minha irmã, é uma grande alegria poder ter você junto conosco. É uma grande alegria. Meu coração se enche de alegria. Eu quero também convidar você, que talvez se sinta tocado a evangelizar também. Você que quer evangelizar também, você que quer pregar, você que quer fazer intercessão, você que sente vontade de algo a mais, você participa do grupo de oração, você participa do terço, você participa da sua paróquia em tantos lugares, mas não te preenche. Não te preenche, você sente que você tem algo a mais a fazer. Algo a mais a fazer. Às vezes você tem um chamado, né, para cuidar de pessoas com ansiedade, depressão, para acolhida. Às vezes você tem um chamado para dar direcionamento, aconselhamento. Você às vezes tem um chamado para rezar por cura e libertação. Às vezes você tem um chamado para pregação. Às vezes você tem um chamado para música. Você toca algum instrumento, você canta bem. Às vezes você mexe bem nas redes sociais, você consegue fazer site, você consegue fazer artes. Você consegue editar um bom vídeo. Eu quero fazer um convite a você. Venha fazer um vocacional com a comunidade Unos. Venha fazer um vocacional conosco. Venha participar do nosso vocacional. Venha participar da comunidade Unos. Igor, eu não posso ser membro da comunidade, mas eu posso ser um amigo. Seja um amigo da comunidade. Seja um membro da comunidade. Seja um dos dois.
Vamos crescer essa comunidade. Eu conto com você. Igor, como é que eu faço? Como é que eu faço para ser membro? Você pode fazer dois meios. Você pode entrar em contato comigo diretamente, ou você pode entrar em contato pela comunidade. Então, pela comunidade é @comunidadeunos no Instagram, tá? Então, você vai entrar lá, instagram.com/comunidadeunos. Ou você pode entrar em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp, 44 999 005 926. 44 999 005 926. Vai ser uma grande alegria poder contar com você, poder contar com a sua ajuda. Nós temos ainda esse ano mais alguns retiros para realizar, né? Temos alguns retiros para realizar. Temos um retiro de jovens que nós queremos fazer em julho, né? Em junho. Nós temos um evento no final do ano, um retiro no final do ano, que é um retiro de experiência de oração. E já temos também algumas coisas que nós estamos pensando em realizar durante o ano também, né? Uma tarde mariana, né, para os consagrados, lá em maio. Talvez a gente pode fazer acontecer, mas para acontecer eu preciso da ajuda de vocês. Então, se vocês querem ter mais retiro aqui nesse canal, se vocês querem ter mais retiros aqui nesse canal, principalmente retiros marianos, eu preciso das suas ajudas. Eu preciso de vocês ajudando. Então, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos fazer um acompanhamento com essa comunidade, vamos crescer esse carisma, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau. Então agora nós vamos fazer a nossa última formação de hoje, tá? Então eu quero convidar você a não perder esse workshop que nós vamos fazer logo após os 15 minutos de intervalo, tá? Então eu vou dar aqui alguns avisos para você, tá bom? Alguns avisos. Então essa vai ser a última formação que nós vamos ter aqui no nosso workshop. Logo após essa formação, o workshop vai encerrar. Aí vocês vão voltar lá para o canal do YouTube, para o vídeo principal que vai estar escrito Redenção, sábado, parte da tarde, ok? Redenção, parte da tarde. Então, vamos lá participar da última formação e depois vocês acessam lá o canal, ok? Que Deus te abençoe, nós nos vemos daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo Lucas, tenho 27 anos, sou servo da Renovação Carismática Católica de Maringá. Atualmente eu participo do grupo de oração São Domingos Sávio e também estou no Ministério de Formação e no Ministério de Artes. É uma alegria, estar aqui com vocês partilhando, de um tema muito importante, que é como ser um artista de Deus. Bom, pessoal, quando a gente diz, ser um artista de Deus, para eu ser um artista de Deus, primeiramente eu preciso ter uma intimidade com Deus, E como eu posso ser íntimo de Deus?
Aí a gente tem vários pontos, né, que a gente pode, né, ir colocando aqui. O nosso primeiro ponto, pessoal, é que nós precisamos viver os sacramentos. Então, ou seja, eu preciso, por exemplo, antes, né, não somente antes de uma peça ou de uma música, né, ou de uma dança, de uma apresentação, mas, né, eu preciso, né, a todo momento estar limpo, ou seja, eu preciso me confessar com frequência, né? Então, eu preciso, né, de uma intimidade. Para eu ser íntimo do Senhor, o meu primeiro passo é viver a confissão, né? Porque aquele que está sujo, né? Aquele que está, né, longe de Deus, aquele que está em pecado mortal, né? Ele não consegue uma intimidade com o Senhor, né? Então, para eu ser um artista de Deus, né? Para eu ouvir aquilo que o Senhor quer de uma arte, de uma peça, né, enfim, de uma dança, de uma música, eu preciso estar em intimidade com Ele, né, e eu consigo estar em intimidade com Ele através de uma confissão. Outros passos, pessoal, também muito importante, que nos ajudam a ser de Deus, né, a ter uma intimidade com Deus, é rezar o Santo Terço, é fazer a leitura diária da palavra também, é muito importante. Também, né, estar ao mínimo, né, aos domingos, né, na Santa Missa, comungando, recebendo Jesus, né? Então esses são alguns atos, né, que nós precisamos ter para viver uma intimidade com Deus, né, escutar aquilo que Deus quer de nós. E aí, pessoal, eu gostaria de falar com vocês a respeito, né, de como que nós precisamos fazer, né, para formar uma arte, né? Quando nós queremos, por exemplo, vou apresentar uma dança, eu vou cantar, eu vou apresentar um teatro, né? Eu preciso fazer isso, né, conforme Deus deseja, né? A diferença, né, de nós artistas de Deus, né, para a arte do mundo é que nós queremos aquilo que Deus quer, né? Então nós fazemos aquilo que Deus deseja, né? Então se Deus quer uma arte assim, nós vamos atrás de fazer uma arte assim. Por quê? Porque é Ele que está pedindo para nós. Aquelas pessoas que vão assistir, né, elas estão sedentas daquilo que Deus colocou em nosso coração. Porque Deus sabe aquilo que elas necessitam, né? Então nós precisamos apresentar a nossa arte, né, conforme Deus deseja. E aí então, né, pessoal, a gente tem 5 passos de como nós podemos montar uma arte. Uma arte que leve a Deus, uma arte que leve a beleza de Deus. Pessoal, então o nosso primeiro ponto, né, quando nós formos montar uma peça de teatro, quando nós formos montar os passos de uma dança, ou quando nós formos colocar a letra de uma música, o primeiro passo é a concepção. E o que acontece, né, nesse passo? Aonde que a gente entra? É o passo onde nós nos colocamos em oração. Então, né, nós juntamos ali, né, algumas pessoas, né, que vão fazer parte desse teatro, enfim, né, dessa dança, dessa música, e ali a gente reza. Onde a gente pode rezar, pessoal? Nós podemos rezar em uma casa mesmo, ou na frente do Santíssimo, né? Isso é muito importante, né? Estar ali com Jesus, né? Porque Ele vai falar conosco, enfim, né? Então, onde nós vamos escutar a vontade de Deus para essa arte, né? É nesse momento que a gente reza, que a gente pede para que o Senhor fale conosco aquilo que Ele deseja, né? Que nós façamos, né? E aí então, né? Deus ele vai nos dando toda a inspiração, né? Ele vai colocando, talvez através de uma palavra de sabedoria, talvez através de uma música, através de uma passagem bíblica, né? Então ele vai colocando, né, aquilo que ele deseja, né? Então ele pode colocar uma palavra, né, e essa palavra, né, ser o pontapé inicial para a gente montar a nossa arte, né? Bem como uma música também, né? A gente pode fazer um teatro, né, ou uma dança, né, em cima de uma música, né, que o Senhor colocou para nós em oração também, né? E aí então, pessoal, né, nesse momento a gente também pede para que o Espírito Santo nos dê a graça de irmos além, a graça da criatividade,
né? E aí então, né, o Senhor ele fala conosco aquilo que ele deseja, né? E aí a gente vai imaginando, né, os sentimentos, enfim, ele vai revelando a vontade dele para nós, e nós pegamos a vontade dele, né, a vontade de Deus, e nós colocamos isso em arte, né? E aí então, né, nós temos o nosso primeiro passo, que é aquilo que Deus quer, né? Então nós nos colocamos em oração, o Senhor falou conosco, e aí a partir desse momento, né, nós temos, né, o nosso tema inicial, né, aquilo que é o nosso objetivo, né, com aquela arte que nós vamos fazer, né? O que as pessoas, né, elas vão enxergar através dessa arte, que foi aquilo que Deus falou conosco. Segundo passo, pessoal, para ser um artista de Deus, né, para montar uma peça, como eu falei, nós precisamos colocar tudo no papel, aquilo que o Senhor revelou para nós, né, enquanto nós estávamos em oração, né? Então, qualquer coisa que o Senhor tenha falado conosco, né, nós precisamos anotar, escrever. Por quê? Porque talvez depois a gente vai sair ali, né, de um momento onde nós estamos rezando, e talvez a gente vai esquecer, né, aquilo que o Senhor falou. Então, conforme o Senhor for falando, né, uma pessoa ali, né, ela pode, né, colocar ali, né, anotar tudo aquilo que o Senhor tem falado, né, porque depois a gente entra nesse segundo passo, que é o passo de estudo, né, o passo de roteiro. Então, é nesse momento, né, que nós vamos estudar aquilo que o Senhor falou. Então, onde a gente estuda? A gente pode ir na Bíblia, a gente pode, enfim, né, vários documentos que os papas escrevem, né, a gente pode ir atrás de filme, né, que talvez, né, foram escritos por editoras, né, católicas, enfim. Então, a gente pode também ir atrás do catecismo, né? Então, enfim, a gente tem várias fontes onde a gente pode buscar, né, aquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, eu vou fazer um teatro, eu preciso representar Papa João Paulo II, né? Então eu vejo, né, qual era a roupa que ele usava, né, o que ele gostava de fazer, ou seja, eu leio um livro, né, que fala sobre o Papa São João Paulo II, enfim, né, como que era, né, a veste dele, enfim, né, como ele falava com as pessoas. Então, enfim, e eu vou atrás, né, de embasamento, né, para que eu possa mostrar como é São João Paulo II para as pessoas. E aí, né, a gente estuda, né, aquilo que aquele personagem que nós vamos fazer, né? E aí a gente monta o quê? A gente monta os figurinos, né? Um cuidado que a gente precisa ter, pessoal, é o cuidado com os erros teológicos. Ou seja, se eu tenho dúvida se isso pode ou não, é melhor eu não colocar, né? Se a minha arte ela vai levar a verdade do evangelho e fazer o outro ter um encontro com Deus, ou se ela vai me levar dúvida ao meu irmão. Se ela for me levar dúvida ao meu irmão, é melhor que eu consulte um padre antes para saber se nós podemos usar isso, né? Para saber se a gente pode encenar isso ou não, né? E aí, então, quando a gente finaliza, né, o nosso roteiro, né, quando a gente monta o nosso roteiro, a gente leva para um padre, né, para ele avaliar, para ele verificar, né, se tem algum erro ali, alguma coisa assim, ou alguma pessoa, né, que conheça muito, né, sobre a arte também, né, a arte de Deus, enfim, um formador, algo desse tipo. Então, nós falamos, né, a respeito de 2 pontos, da concepção e do roteiro. E agora, então, a gente entra no nosso terceiro passo, que é o ensaio. O ensaio é o que, pessoal? Onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós criamos lá no nosso roteiro. Então, pessoal, é nesse momento onde a gente faz exercícios, né? Se é uma dança, se é um teatro, onde a gente faz exercício de expressão. Se é uma música, né, pessoal, afinar a voz, enfim, né? Tem vários exercícios aí, né? Eu não sou da música, né? Eu sou das artes, mas, né, eu imagino que seja assim também com a música, né? Então, estudo de texto, né, se tem pessoas que não participaram do roteiro, a gente explica para eles, né, como que foi o momento da concepção e como que foi esse roteiro.
Por quê? Porque às vezes as pessoas que vão estar ensinando ali, elas não sabem, né, por que a gente colocou esse personagem ou da onde que veio isso, né? E aí a gente explica, né, para essas pessoas, né, aquilo que Deus falou, porque daí fica mais fácil também para elas, né, para elas entenderem, né, aquilo que elas precisam fazer, né, nessa arte, né, ou seja, aquilo que elas vão ensinar, enfim. Uma coisa muito importante, pessoal, é a gente não fazer aquele na hora sai, né? Então, muitas vezes, né, a gente, deixa o ensaio de lado, porque na hora vai dar certo. Eu não vou fazer igual na hora, porque na hora eu sei que vai dar certo, né? Sempre tem uma pessoa assim, né, que, eu não vou atuar agora, né, do jeito que eu vou fazer, porque eu sei que lá na hora vai sair. Não, pessoal, ensaia já como se fosse no dia, entende? Ensaia bem ensaiado, né? Porque quando a gente ensaia, não tem erro, né? Não tem falha. Outra das coisas muito importantes, né, que a gente precisa verificar, se o teatro, né, ele vai ser num palco, ou seja, né, qual que é o posicionamento, né, de cada pessoa ali no palco, né, como que nós vamos estar, isso é muito importante. Questão também de voz, entonação de voz, né, conforme a gente for falar, né, se eu falar muito baixo as pessoas não vão ouvir, se eu falar também muito alto, né, vai ficar ruim, ou seja, eu preciso ter uma entonação de voz, uma voz adequada. Onde a gente vê tudo isso, pessoal? No nosso ensaio. É aí também que a gente vê, né, teste de som, teste de luz, alinhamento de cenário, onde vai ficar cada cena. Se eu quero representar uma sala, onde vai ficar o sofá, onde vai ficar a estante, onde vai ficar, né, enfim, né, todos os ambientes ali, né, que nós vamos ter no nosso cenário. E aí, pessoal, é muito importante também que a gente tente ensaiar no local onde a gente vai apresentar. Se isso for possível, pessoal, a gente entende também que nem sempre é possível, né? Mas se for possível, tente ensaiar, né, no local onde a gente vai se apresentar. E aí, pessoal, sobre a importância do ensaio, né? Aqui a gente abre um parênteses para falar sobre a beleza, né? A beleza é levar Deus às pessoas, né? O que é belo? O belo é o sagrado, e o sagrado é Jesus, né? Então, Deus, meus irmãos, ele é simples, mas ele é a fonte também de toda a beleza. Então, a minha arte, ela precisa levar as belezas de Deus. Eu preciso fazer o melhor, né, para Deus. Então, se o meu ensaio está mal feito, eu não consigo levar uma beleza de Deus. Tudo bem? Bom, e aí então, pessoal, a gente tem falado sobre, né, repassando aqui, sobre os temas, os passos, né, para nós montarmos uma arte, uma música. Primeiro, a concepção. Segundo, o roteiro. Terceiro, ensaio. E agora nós vamos então para o quarto. O quarto passo, pessoal, é a organização. O Espírito Santo nos revela e nos lembra de tudo que é necessário. Peça esta organização a Deus. Não deixe as coisas para a última hora. Então, pessoal, é nesse momento que a gente vai dividir, né, aquilo que cada um vai levar, né? Por exemplo, se é um teatro, faz um checklist ali, né? Quem vai levar tal coisa? É fulano de tal. Quem vai levar isso? Quem vai levar aquilo? Organizem, pessoal. Por quê? Porque já aconteceu comigo, né? E não foi só uma vez, né? De nós não fazermos esse checklist. Muitas vezes a gente esqueceu alguma coisa, né? E aí tá lá em cima, né? Na hora de começar, faltando, sei lá, meia hora, 20 minutos. Putz, esqueci tal coisa. E aí tem que ir atrás, né? E às vezes a gente não vai conseguir. Então, pessoal, né, faz esse checklist, né? Figurino, né? Quem vai levar o figurino de tal santo, já anota ali, né? E tudo mais. Por quê? Porque dessa forma a chance de nós esquecermos algo é muito menor. E aí também, pessoal, dividir responsabilidades, né? Enfim, quem que vai ficar responsável pelo som? Quem que vai ficar responsável pela luz? Né? Quem que vai ficar responsável por abrir as cortinas, né, de um palco, enfim, né? Aí a gente tem, né, N responsabilidades. Por exemplo, a parte de maquiagem também, né? Você vai ter, enfim, quem que vai ficar responsável por isso, né? Enfim,
Então tudo isso a gente, né, tem que deixar tudo alinhado no momento de organização. E aí a gente precisa confirmar tudo antes de nós apresentarmos, né? Então, né, momentos antes, ali horas antes, né, a gente precisa confirmar. Conseguimos tudo? Tá faltando algo? Né? Então, se, né, você ficou responsável por alguma coisa, você não conseguiu, entre em contato com alguém, né? Fala, fulano, não consegui isso, a gente precisa, né? Às vezes o coordenador ajuda, né? Então, fala com ele, né? Porque isso é muito importante. Não podemos deixar as coisas em cima da hora ou não falar, né? Se a gente não vai conseguir, a gente precisa falar, né? Porque às vezes a pessoa ali, né, que está com a gente, né, ela está confiando essa responsabilidade em nós. Então a gente precisa, né, ter esse alinhamento, né? A gente precisa, né, estar em comunidade, né, em comunicação com todos os membros ali, né, dessa arte, dessa peça, enfim, dessa música, o que for. E aí então, né, o nosso quinto e último passo é a apresentação. Então, pessoal, chegou, né, o grande dia de levar aos corações a melhor e mais fecunda arte que está no meu alcance. Então, pessoal, é nesse dia que nós vamos dar o nosso tudo, né? Por quê? Porque nós estamos levando a beleza de Deus. Isso nós não podemos esquecer, pessoal, enquanto artistas. Nós precisamos levar o belo de Deus, né? E aí, então, pessoal, nesse dia, se for um teatro, né, se for uma dança, nós não podemos ir com a roupa que nós vamos apresentar. Isso é questão de zelo, né? Por quê? Porque as pessoas não podem te confundir o personagem com você. Então, a sua roupa de personagem, o seu figurino, você vai usar no momento da apresentação, né? Então, antes, né, o que você vai estar fazendo antes ali, você vai estar com a sua roupa normal. E aí você leva a sua roupa numa sacola, enfim, a roupa que você foi usar, né, vai ali atrás, se veste, aí você entra no seu personagem, depois que terminou você retira, né? Então, você vai usar esta peça, né, somente quando você fizer o seu personagem. Lucas, mas o meu personagem é algo simples. É uma camiseta gola polo e uma calça jeans e um tênis. Não importa, né? Você, por mais comum que seja a sua roupa, você vai usar ela somente no seu momento de teatro. Para que, como eu falei, para que as pessoas não confundam você com o seu personagem. E aí, pessoal, marque de chegar antes, faça uma oração bem feita, comece a se arrumar com antecedência, né? Nada de se arrumar em cima da hora, né? Com correria, enfim, né? Marca, sei lá, meia hora, uma hora antes, se organiza antes, fica tudo pronto. Por quê, pessoal? O que pode acontecer? Às vezes pode adiantar, né? Vamos supor que essa arte, né, ela esteja marcada para iniciar às 9, mas quem sabe adianta para 8h50, né? Então é muito importante que vocês estejam prontos antes. E aí, pessoal, nesse dia é dia do quê? Dia de intercessão e escuta, né? Então, esse dia vocês rezam, enfim, estejam prontos de fato. É dia de unidade, né? Todos estarem bem, né? Unidos, né? Todos falando a mesma língua, né? Igual a gente diz. É dia de uma preparação, né? Se possível, vai lá no Santíssimo, reza alguns minutos antes, enfim, né? Faz jejum, reza uma oração específica, né? Todos possível. E aí o pessoal terminou, né? Acabou, né? Enfim, quando vocês se reunirem novamente, vocês rezam, né? Uma oração simples, né? Uma oração de agradecimento a Deus, né? Por tudo aquilo que foi realizado. Então, pessoal, aqui nós temos 5 passos, né, para uma arte que é de Deus, né? Como eu quero ser um artista de Deus, a minha arte precisa ser de Deus. Então, só para a gente, né, resumir, a gente tem a concepção, que é um momento que Deus fala conosco, onde nós rezamos. Nós temos o roteiro, né, que é onde a gente escreve tudo aquilo, né, que Deus falou, e a gente vai, né, atrás de estudos, a gente pesquisa. Nós temos o ensaio, onde a gente, enfim, né, marca alguns encontros ali, ensaia, né, conforme a peça que nós vamos fazer. Nós temos a organização, né, que é aquilo que cada um vai fazer, aquilo que cada um vai levar. E nós temos a apresentação, né, que chegou o grande dia e então a gente apresenta aquilo que Deus deseja.
tudo bem? E aí, pessoal, dando sequência aqui, é importante a gente falar sobre essa beleza, né, que é a beleza de Deus. A gente sabe que falar de beleza dentro da arte é algo que é fundamental. E se a gente, né, pegar um salmo, que é o Salmo 26, no versículo 4, vai dizer ali: uma coisa só peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor. Então, por quê? Porque todo ser humano é atraído pela beleza, né? Então, né, olha o que vai dizer o Salmo, né? Uma coisa só peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor, né? Então, as pessoas, elas são atraídas pela beleza de Deus. Então, o nosso teatro, a nossa dança, a nossa música, ela precisa ser bela. Também tem um autor, que é o Cláudio Pastro, ele vai dizer no livro O Deus da Beleza, ele vai dizer assim: todos nós somos atraídos pela beleza. Uma música, um passo de uma dança, uma encenação, um quadro, um desenho, enfim, uma poesia, todos nós somos atraídos pela beleza, né? Se nós vemos algo belo, né, nós ficamos com os olhos fixos, né? A gente vidra o nosso olho, os nossos olhos, né? A gente fixa os nossos olhos para ver aquilo, né? Se algo não é belo, né, qualquer coisa dispersa. Então, enfim, a beleza, ela nos atrai. A beleza na arte nos atrai para aquele que é a essência de toda a beleza. Deus é a beleza, e essa beleza que eu preciso expressar na minha arte. Então, se algo não leva a Deus, se a minha arte não leva a Deus, eu não apresento esta arte, né? Mas a minha arte, ela precisa de fato fazer com que as pessoas tenham uma conexão com Deus. E quando a gente fala de beleza, a gente fala também da carta de São João Paulo II aos artistas, né? Esta é uma carta, né, que foi escrita por ele. E se você ainda não tem lido essa carta, eu te indico, né, esta carta, porque vai falar sobre os artistas, né, os artistas de Deus. Essa carta, né, você encontra no Google, né, internet, enfim, você pesquisa lá, você vai encontrar essa carta. E tem uma parte da carta que vai dizer assim: quem tiver notado em si mesmo esta espécie de centelha divina, que é a vocação artística, adverte ao mesmo tempo a obrigação de não desperdiçar este talento, mas o de desenvolver para colocá-lo ao serviço do próximo e de toda a humanidade. Ou seja, pessoal, esse é o nosso dever. Se o Senhor plantou uma semente no seu coração em relação à arte, né, então, né, faça com que essa semente gere frutos, né, ensaie, né, enfim, aprenda, né, sobre a música, sobre a dança, sobre um teatro, enfim, né, sobre aquilo que Deus colocou em seu coração, porque não desperdice aquilo que Deus coloque, né? É como se Deus nos desse vários dons, várias moedas, e se a gente, né, não gera frutos com esses dons ficam guardados somente para nós. Então, esse talento que Deus coloca em nosso coração, nós não podemos enterrar, né, mas nós devemos o quê? Nós devemos multiplicar. Então, se nós queremos ser um artista de Deus, nós não podemos deixar a nossa arte enterrada, né, mas nós precisamos, né, colocar a serviço das pessoas, né? A gente sabe que da beleza do mundo, né, o mundo está cheio, né? A gente sabe que da beleza que não vem de Deus, o mundo está cheio, né? Então nós precisamos ser o diferencial, nós precisamos mostrar essa beleza de Deus. E aí, né, o Papa Paulo VI, ele vai dizer: o mundo precisa da beleza da arte para não cair em desespero. E é verdade, né? Nós precisamos mostrar a beleza de Deus para que as pessoas enxerguem, né, de fato Deus. Nós somos esse canal, essa via, né, que liga Deus com as pessoas. E aí, pessoal, e como eu posso deixar a minha arte bela, com beleza? A beleza está em todo o processo criativo, né, que foi aquilo que eu falei. Nós executando
executarmos aqueles passos, nós vamos ter uma peça bela, uma música bela, né? E aí então, pessoal, irmãos, o zelo com a beleza que é o próprio Deus precisa estar em todos os lugares por onde a minha arte passar. Mas o zelo consagrado e o zelo em levar a minha arte entra em qualquer lugar. Então, ou seja, onde eu estiver, eu posso levar a beleza de Deus, eu posso apresentar uma arte, um teatro, né? E aí então, quem que conhece essa beleza? Somos nós, né? Eu e você, né, que temos um vínculo com Deus, né, onde nós temos uma intimidade com Deus, nós conhecemos essa beleza. E para quem é esse chamado de levar essa beleza? Esse chamado é para nós. Então nós somos o ministério, né? Nós somos as pessoas que promovem esses encontros. Deus quer encontrar aquela pessoa que vai encher aquele teatro, aquela dança, e Ele vai curar, Ele vai libertar, né? Através de nós. E aí então cabe, né, a nós esta grande missão de levar essa beleza de Deus a todas as pessoas. Tudo bem, pessoal? Bom, então aqui, né, nós falamos a respeito, né, de como ser um artista de Deus e como que a nossa arte nos leva a Deus. Tudo bem? Amém? Eu espero que tenha ficado, né, de uma forma bem didática, né, que vocês tenham, né, conseguido entender, né, tudo aquilo que Deus deseja de nós enquanto artistas. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.